Olá, gente, boa noite. Nós vamos começar nesse momento a nossa segunda aula de revisão de álgebra linear. E o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, basicamente, é o conceito de subespaço vetorial. Nós vamos também fazer comentários e exemplos acerca desse conceito, ok? Então vamos lá. Então nós temos aqui a aula de número 2, subespaços vetoriais, revisão teórica. Então veja bem, gente. Vamos começar aqui com alguns comentários, tá? Aqui na definição de subespaço vetorial. Façamos as seguintes considerações. Seja V um espaço vetorial, certo? E vamos considerar um subconjunto próprio desse espaço vetorial V, esse subconjunto sendo diferente do vazio, tá? Quando eu falo subconjunto próprio, é que esse conjunto U ele não pode ser o próprio espaço vetorial V, ok? Então, uma pergunta que nós podemos fazer aqui é a seguinte. Nós podemos dizer de imediato que esse subconjunto U de V, ele também é um espaço vetorial, simplesmente pelo fato de V ser um espaço vetorial, certo? Ou então nós podemos refazer essa pergunta da seguinte maneira. Todo subconjunto de um espaço vetorial é ele também um espaço vetorial? Aí a resposta é não, né? Nós podemos dar aqui muitos exemplos. Deixe-me dar aqui um exemplo. Se nós considerarmos aqui V como sendo o R2, certo? E o R2 munido das operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Então, nesse caso, esse conjunto V ele é um espaço vetorial, certo? Agora, vamos considerar o seguinte subconjunto de R2. Vamos considerar o conjunto dos pontos de R2 que estão sobre a reta y igual a x mais 1. Né? São os pares x, x mais 1. Então, vocês vejam claramente que esse conjunto de pontos são representados pela reta y igual a x mais 1, esse conjunto ele não contém o vetor nulo de R2, que no caso é o par 0, 0. Ok? Então, nesse caso, nós temos um espaço vetorial, que no caso seria o R2, mas nós estamos dando o exemplo de um subconjunto, a reta igual a y igual a x mais 1, e que esse subconjunto ele não é um espaço vetorial. Ok? Então, se V é um espaço vetorial, nós não podemos afirmar que, pelo simples fato de U ser subconjunto de V, U automaticamente é um espaço vetorial. Então, isso é falso. Então, diante dessa conclusão, dessa constatação, aí vem uma segunda pergunta. Será que é possível, será que existem propriedades segundo as quais os elementos de U devem verificar a fim de que U passe a ser um espaço vetorial? Aí a resposta a essa pergunta aí é sim. E quais são essas condições? São exatamente essas três condições aqui, gente. Tá? Então, se nós temos um espaço vetorial V, se nós temos um subconjunto próprio, que eu estou denotando por U, né, subconjunto próprio de V, U diferente do vazio. E se seus elementos, os elementos de U, satisfazem a essas condições, então, nesse caso, a gente pode afirmar, sim, que esse subconjunto de V, ele é também um espaço vetorial. E pelo fato dele ser um subconjunto, então, às vezes, a gente chama ele de subespaço vetorial de V. Ok? Agora, vamos relembrar aqui essas três propriedades. Então, a primeira propriedade diz o seguinte. Para um subconjunto de um espaço vetorial ser também considerado um espaço vetorial, é necessário que ele contenha o vetor nulo do espaço vetorial V. É o que está sendo dito aqui na primeira propriedade. Certo? A segunda propriedade nos diz o seguinte. Se nós tomarmos dois elementos, que eu estou denotando aqui como U e V, em U, nós devemos mostrar que a soma de U com V, esse elemento aqui também está em U. Certo? E se nós tomarmos, nessa terceira propriedade aqui, alfa como sendo um número real e U como sendo elemento de U, nós devemos mostrar que alfa U também é elemento de U. Ok, gente? Então, para que um subconjunto próprio de um espaço vetorial seja ele próprio um espaço vetorial,
é necessário que seus elementos satisfaçam a essas três condições. Ok, gente? Essas três condições aqui, elas vêm, gente, na direção de facilitar a nossa vida. Por quê? Porque eu poderia, por exemplo, pegar esse conjunto U e verificar se seus elementos satisfazem aquelas 8 propriedades da definição de espaço vetorial. Só que isso vai dar muito trabalho, porque são 8 propriedades. Então, no caso, quando nós temos essa situação em que U ele é subconjunto de um espaço vetorial, para que ele seja um espaço vetorial, será necessário e suficiente que seus elementos satisfaçam essas três condições, que é muito mais fácil de ser mostrado. Ok, gente? Então, repetindo, dado um espaço vetorial V e um subconjunto próprio U de V, esse subconjunto diferente do vazio, nós vamos dizer que esse subconjunto é um subespaço de V se seus elementos satisfazem a essas três condições aqui. Ok? Vamos fazer aqui algumas observações acerca dessa definição de subespaço vetorial. A primeira observação é a seguinte. Eu já até comentei agora há pouco, né? A primeira condição diz que o vetor nulo de V tem que estar em U também, ok? Então percebam, gente, que se você está investigando se um determinado conjunto, né, que é subconjunto de um espaço vetorial V, se ele próprio é um espaço vetorial, a primeira coisa é que você deve verificar se o vetor nulo está nele, o vetor nulo do espaço vetorial. Se esse vetor nulo não estiver em U, então você já pode afirmar categoricamente que esse subconjunto ele não vai ser um espaço vetorial. Ele apenas vai ser um subconjunto desse espaço vetorial. Ok? Então é isso basicamente que afirma essa condição 1 aqui. Essa observação 2 aqui é só para relembrar, né, que nós temos aqui dois conjuntos, certo? Que na verdade são subconjuntos de V, que é o subconjunto que contém apenas o vetor nulo e aqui o subconjunto que é o próprio V. Então ambos são subespaços vetoriais de V, como nós vimos em sala, e eles são chamados de subespaços triviais, certo? Uma terceira observação interessante que nós podemos fazer aqui acerca do conceito de subespaço vetorial é o seguinte, olha. Essas três condições aqui, as quais os elementos de U devem verificar para que o subconjunto de V passe a ser subespaço de V, essas três condições elas podem ser substituídas apenas por essa condição aqui, ó. Essa aqui é uma condição que ela vale pelas três condições aqui, AI, 2I, 3I. Ok? Então vejamos isso aqui rapidamente. Por exemplo, como é que eu vejo aqui que a condição I ela é respeitada? Basta você fazer o seguinte, ó, você pode pegar o alfa aqui como sendo o número real menos 1 e tomar V igual a U. Então, quando você fizer isso, o que é que vai ficar aqui? Aqui vai ficar U mais menos U, que dá exatamente o vetor nulo. Ok? A segunda condição aqui, ó, basta você fazer o quê? O alfa igual a 1. Então, se você faz o alfa aqui igual a 1 e toma U e V em U, então vai ficar U mais 1 vezes V, que vai dar V, então fica U mais V em U. Então, essa condição aí garantiria essa segunda condição. E essa terceira condição, ela é verificada por meio dessa, quando você considera, por exemplo, o vetor U como sendo um vetor identicamente nulo. Ok? Então, nós vamos ter que o vetor alfa V vai estar em U, quando V é tomado em U, esse V qualquer. Ok? Então, nós podemos substituir essas três condições apenas por essa condição aí. Alguns autores preferem fazer isso, né? Porque você verifica as três condições de uma só vez. Ok? Uma quarta observação importante aqui, que a gente viu em sala, que inclusive foi até demonstrado, é o seguinte. Se V é um espaço vetorial e nós temos esses dois subconjuntos próprios de V, certo? E se esses dois subconjuntos, na verdade, eles forem dois subespaços vetoriais, então a gente pode afirmar que a interseção desses dois subespaços continuará sendo um subespaço vetorial de V. Isso foi provado em sala de aula, tá? Vejam aí as notas.
Agora, a mesma coisa a gente não pode dizer com relação à união, tá? Então, a união de dois subespaços vetoriais não necessariamente é um subespaço vetorial, e isso a gente também mostrou em sala de aula, ok? Revejam aí as suas notas de aula e você vai ver que nós temos exemplos para essa situação. E eu também estou encorajando você aqui, gente, né, a vocês procurarem dar exemplos dessa situação também, tá ok? Isso é uma forma interessante de você trabalhar o conceito de subespaço vetorial. Agora vamos fazer aqui um primeiro exemplo, tá ok? Então vamos considerar aqui V como sendo o conjunto M22, isso aqui é o conjunto das matrizes 2 por 2, certo? E a gente sabe que se nesse conjunto, né, nós admitimos as duas operações, né, adição e multiplicação por escalar, e as operações usuais, então, né, para adição de matrizes e multiplicação por escalar de matrizes, a gente sabe que esse conjunto aqui, na verdade, ele é um espaço vetorial, ok? Então, se a gente considera aqui esse espaço vetorial, certo? E agora considera o subconjunto U, percebam da forma como é definido aqui, que esse conjuntinho aqui, ó, é subconjunto de V. Por quê? Quem são os elementos de U? São matrizes também 2 por 2, como essas aqui, ó. Quem é M22? É o conjunto formado pelas matrizes 2 por 2. Suas entradas são números reais. E nós vimos aqui claramente que esse conjunto U aqui, seus elementos também são matrizes 2 por 2. Agora, nesse caso aqui, seus elementos, que são matrizes, tem esse elemento chamado A22, né? O elemento que ocupa linha 2, coluna 2, como sendo o número 0. Ok? Então a gente percebe claramente que esse conjunto aqui, ele é subconjunto desse espaço vetorial aqui. Veja que o D aqui, gente, ele pode assumir qualquer número real. Ele pode inclusive assumir o 0. Certo? Então, como esse D aqui ele pode assumir qualquer número real, então esse conjunto aqui ele passa a ser um subconjunto desse conjunto aqui, que a gente já sabe que é um espaço vetorial, quando nós dotamos esse conjunto das operações de adição, as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Ok? Os elementos aqui são matrizes. Então vamos mostrar aqui que esse subconjunto de V, na verdade, é um subespaço vetorial. Então vamos lá. O que é que a gente tem que mostrar? A gente tem duas opções. Ou a gente parte para mostrar que vale essa implicação, ou a gente vai ter que mostrar que vale essas três propriedades aqui, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar essas três propriedades, porque quem está começando a trabalhar com o conceito de subespaço vetorial se sente mais confortável verificar aqui propriedade por propriedade ao invés de fazer tudo de uma só vez, ok? Então vamos tentar mostrar essas três propriedades aqui para esse exemplo 1 aqui. Então vamos lá. Então a primeira coisa, a gente tem que mostrar que o vetor nulo de V está em U. Mas quem é o vetor nulo de V? Olha aqui quem é V. Quem é o vetor nulo desse espaço vetorial? É a matriz quadrada 2 por 2, entre seus elementos são todos iguais a 0. 0, 0, 0, 0. Então, esse é o vetor nulo desse espaço vetorial. Tá? Agora a perguntinha é, esse vetor nulo ele está em U? Claro que está, né, gente? Basta você fazer A igual a B igual a C, ambos iguais a 0. Ok? Que é o que nós fizemos aqui. Ó. Basta fazer A igual a B igual a C igual a 0. E aí nós vamos ter o quê? Esse elemento que vai estar em U, sendo esse elemento o vetor nulo do espaço vetorial V. Ok? Agora vamos mostrar a condição 2i. Então vamos tomar aqui dois elementos, que eu chamei de U1 e U2, em U, tá? Elementos de U, vamos relembrar aqui quem é o O. Tá? U é esse conjunto aqui, ó. Seus elementos são essas matrizes aqui, a matriz 2 por 2, onde o elemento que ocupa a segunda linha e a segunda coluna é sempre 0. Ok? Então pegamos dois elementos arbitrários, esses aqui são elementos arbitrários, em U. Então eu chamei aqui de A1, B1, C1 e aqui eu chamei de A2, B2, C2. E vamos o quê? Vamos verificar se a soma de U1 com U2, se isso gera um elemento que ainda está em U. Percebam que para estar em U, o elemento tem que ser de que forma? Tem que ser dessa forma aqui, ó.
Aqui nós temos números reais quaisquer, mas esse elemento tem que ser necessariamente igual a zero. Então vamos lá. Então vamos somar o 1 com o 2. Então o 1 está aqui, o 2 está aqui. Então colocamos aqui. E aqui, gente, nós aplicamos, né, a definição de adição, que é o que nós chamamos a definição usual, né, para a operação de adição em matrizes. Então a gente soma o primeiro elemento aqui com o primeiro elemento, para dar aqui o primeiro elemento. Aqui esse elemento aqui, que é da primeira linha e segunda coluna, com esse elemento aqui da primeira linha e segunda coluna, para dar esse elemento. E aqui nós somamos, né, esse primeiro elemento da segunda linha, primeira coluna, com esse elemento da segunda linha, primeira coluna, para dar esse elemento. E aqui também, ó, esse elemento com esse, que dá zero. E vamos notar o seguinte, gente, ó, número real, então a soma é um número real. Número real, então a soma é um número real. Número real, a soma é um número real. E aqui deu zero. Ou seja, o que é que a gente conclui? Que esse elemento aqui, ele está em U porque ele está nas características dos elementos de U. Esses elementos aqui são todos números reais quaisquer, mas esse elemento ele é zero. Né? Vamos lá olhar U novamente. Ó. Esses são os elementos de U. Tá? Número real qualquer, e aqui deve ser necessariamente igual a zero. E a última condição, gente, 3i, nós vamos tomar um alfa em R, vamos tomar um elemento U em U, portanto ele tem essa característica aqui, né? A, B, C, 0, e vamos multiplicar alfa por U. Então, utilizando a operação usual de multiplicação por escalar de matrizes, nós temos que alfa U é definido por essa matriz, que novamente a gente vê claramente que está em U, né? Porque isso aqui é um número real, e aqui é igual a zero. Então, portanto, nós mostramos que os elementos desse conjunto U aqui, seus elementos, eles satisfazem as três propriedades da definição de subespaço vetorial, que são essas aqui. Então, a conclusão óbvia que nós chegamos é que esse conjunto U ele é um subespaço vetorial de V, sendo V o espaço vetorial das matrizes de 2 por 2. Ok? Agora vamos ver dois conceitos que são bem interessantes e importantes na teoria de álgebra linear, que é o conceito de soma e soma direta de subespaços vetoriais. Vejamos aí. Então vamos considerar V um espaço vetorial e vamos considerar U e W dois subespaços vetoriais de V. Não são apenas subconjuntos, tá, gente? São dois subespaços vetoriais de V. Então a gente pode definir o que nós chamamos de soma do subespaço vetorial U com o subespaço vetorial W. Isso aqui é por definição, tá, gente? Isso aqui é uma definição. Então, como é que é, né, o espaço soma de U com W? Esse espaço soma de U com W vai ser um conjunto formado pelos elementos que estão em V, aonde esses elementos, olha, são exatamente iguais à soma de um elemento que está em U com um elemento que está em W. Ok? Então, quem é que mora, vamos dizer assim, né? Quais são os elementos de V que estão nesse conjunto novo que a gente está chamando de soma? São apenas aqueles elementos de V que satisfazem a essa condição, ou seja, os elementos V eles são iguais à soma de um elemento que está em U com um elemento que está em W. Tá? Então, esse conjunto aqui é chamado de soma. Tá? E nós provamos em sala de aula, gente, essa proposição 1 aqui, que diz o seguinte: esse conjunto aqui, na verdade, ele não é apenas um conjunto, ele é um subespaço vetorial de V. Ok? Se vocês forem pegar as notas de aula, vocês vão ver que essa proposição 1 ela está demonstrada. Eu resolvi aqui utilizar essa observação 2 para definir o que é soma direta, certo? Então, se a gente tem aqui um espaço vetorial V e dois subespaços vetoriais de V, né, U e W, quando é que a gente diz que V é soma direta de U com W? Tá? Bem simples. Quando é que a gente diz que V é soma direta de U com W? Quando duas condições ocorrem. A primeira é, esse V aqui deve ser igual a
a soma, né, de U com W, significa dizer que todo elemento de V vai ser escrito como a soma de um elemento que está em U com um elemento que está em W. E além disso, deve ocorrer essa segunda condição. E qual é a segunda condição? A interseção desse subespaço com esse subespaço deve conter apenas o vetor nulo desse espaço. Então, nesse caso, a gente diz que esse espaço vetorial é soma direta desses dois subespaços vetoriais. E nós representamos isso por meio dessa notação. Então, toda vez que você se deparar com essa notação, o que está sendo dito aqui é o seguinte, que esse espaço vetorial ele é soma direta desses dois subespaços vetoriais de V. Ok? Isso significa o que, gente? Relembrando que V é escrito como a soma de U com W, ou seja, todos os elementos de V eles são escritos como a soma de um elemento de U com um elemento de W, e a interseção desses dois subespaços aqui dá apenas o vetor nulo. Tá ok? Na verdade, tem um resultado que diz algo mais, né? A gente provou em sala de aula. E diz que todo elemento de V, todo vetor de V, se escreve de modo único, como soma de um elemento de U com um elemento de W. Isso foi provado em sala de aula, embora eu não tenha colocado esse resultado aqui, mas eu registrei isso nas nossas aulas presenciais. Dê uma olhada aí no que foi feito em sala de aula, ok? E para nós finalizarmos aqui, gente, esse material teórico, vamos fazer esse segundo exemplo, que é um exemplo que trabalha exatamente esse conceito aqui de soma direta, tá bom? Então vamos considerar V como sendo R3, e se eu estou considerando o V como um espaço vetorial, né, eu estou dotando o R3 das operações de adição e multiplicação por escalar e as operações usuais, né, que a gente já sabe como é que trabalha. E aí eu estou considerando esse subconjunto de V, ó. Subconjunto de V são os elementos que estão em R3, mas são da forma A, B e 0, ou seja, a última coordenada sempre é 0. Essas duas primeiras coordenadas sendo números reais quaisquer, certo? E vamos tomar aqui, ó, esse conjunto W aqui, que também é subconjunto de R3, e ele é composto pelos elementos da forma 0, 0, C, onde esse C aqui é um número real. Então ele quer que a gente mostre que V, ou seja, que R3 é soma direta desse subespaço com esse subespaço aqui. Ok? Embora eu não tenha comentado no início, mas é fácil provar que esse subconjunto de R3 é subespaço vetorial de R3. Ok? E também é fácil de provar que esse subconjunto de R3 também é um subespaço vetorial. Ok? Então ele quer que a gente mostre que vale essa igualdade aqui, ou seja, que V é soma direta de U com W. E para nós mostrarmos isso, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos mostrar essas duas condições aqui. Ó. Nós devemos mostrar primeiro que V, né, é igual à soma de U com W e que a interseção de U com W é exatamente o vetor nulo de V, que no nosso caso é o R3. Ok? Então vamos lá. Vamos mostrar primeiro que vale essa igualdade aqui. Ok? Vamos mostrar primeiro que vale essa igualdade aqui. Então o que é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer para mostrar que vale essa igualdade? Basicamente é o seguinte. Você pega um elemento arbitrário aqui, em V, que no nosso caso é o R3, e nós devemos mostrar que esse elemento é soma de um elemento que está em U com um elemento que está em W. Basicamente é isso que nós devemos fazer. Então vamos lá. Então tomemos aqui um vetor em V. Então um vetor qualquer em R3, ele tem a forma x, y, z, nessa terna ordenada aqui. E vamos mostrar isso aqui, ó, que esse V aqui é igual à soma de U com W, onde esse U é vetor de U e esse W aqui, ó, é vetor de W. Então vamos lá. Então pegamos o vetor V e igualamos, ó. Colocamos aqui quem é U, aqui, ó. Essa igualdade aqui, gente, é essa igualdade onde a gente substitui essas considerações aqui, ó. X, Y, Z. Se U está em U, então U é dessa forma, A, B, 0. E se W está aqui em W, é dessa forma 0, 0, C. Agora aqui, utilizando a operação usual de adição em R3, né, nós vamos chegar nessa terna ordenada aqui. Ó. A mais 0 dá A, B mais 0 dá B e 0 mais C dá C.
ok? E pela igualdade aqui, gente, ó, x, y, z igual a ABC, conclusão óbvia é essa daqui. A igual a x, b igual a y e c igual a z. Ok? Então, gente, o que é que a gente conclui na verdade? Na verdade, a gente conclui que esse elemento aqui, ó, daqui, ele se escreve da seguinte maneira, ó. Olha só. XYZ é igual a AB0, mas quem é AB? AB é XY. Então fica XYZ, tá aqui, igual a XY0, tá aqui, mais, tá aqui, 00C, mas quem é C? Z, tá aqui. Então foi o que a gente acabou de mostrar. Nós mostramos que qualquer que seja o elemento V, X, né, que tem as coordenadas XYZ de R3, esse elemento ele é exatamente a soma de um elemento que está em U, que quem está em U tem essas características, com um elemento que está em W, né? Quem mora em W são os elementos da forma 0, 0, Z. Ok? Então, essa primeira condição aqui, ó, ela foi mostrada. Resta, para finalizar o exemplo, nós mostrarmos que essa igualdade também ocorre, ou seja, que ao fazer a interseção de U com W, nós vamos obter apenas o vetor nulo de R3, que no caso tem que ser a terna ordenada 0, 0, 0. Então vamos lá. Então tomemos um vetor V nessa interseção aqui, ó. Tá? Isso aqui é um espaço vetorial, né? Lembra da observação acima, ok? Então tem um subespaço vetorial, então a interseção é um subespaço vetorial. Então tomemos esse vetor aqui nesse subespaço vetorial. Então como é a interseção, então se V está na interseção, então V está em U e V está em W. É o que está escrito aqui. Ok? Mas se V pertence a U, V ele é dado dessa forma, né? A, B, 0. E se V está em W, V é dessa forma, 0, 0, C. É só você olhar aí, gente, acima do exemplo, no exemplo 2, como é que é definido os elementos de U, são dessa forma, como é que é definido os elementos de W, que são dessa forma. Ok? Agora veja o seguinte, olha, V é igual a AB0 e, ao mesmo tempo, V é igual a 0, 0, C. Então, como V é igual a V, então eu teria essa terna ordenada igual a essa. E daí nós concluímos que A tem que ser igual a 0, B igual a 0 e 0, C igual a 0, né? O 0 igual a C. É o que nós temos aqui. Ou seja, quem vai ser o V? Quem vai ser o V? Vai ser exatamente a terna ordenada 0, 0, 0. Ou seja, que é o vetor nulo de R3. Então, nós acabamos de mostrar aqui que, de fato, a interseção de U com W dá o vetor nulo de R3. Tá ok, gente? Então, com isso aqui, a gente finaliza esse exemplo 2, que é um exemplo onde nós trabalhamos o conceito de soma direta. Ok? Então, aqui a gente encerra essa nossa segunda aula de álgebra linear, que é uma revisão basicamente do conceito de subespaço vetorial, e também relembramos aqui o conceito de soma e soma direta, ok? Então anotem aí as dúvidas, e no momento oportuno nós vamos discutir cada uma delas, ok? Então um grande abraço a todos e até a próxima aula.